Graça e paz, Igreja do Senhor Jesus, nosso culto online, que bom estarmos aqui, não é verdade? Motivo de alegria para nós, é festa quando a Igreja do Senhor Jesus se une num só propósito, que é de adorar ao Senhor. O culto é para Ele e o privilégio é nosso, louvado seja Deus por isso. Amém? Vamos começar adorando ao Senhor nessa noite. Eu queria que você agora na sua casa, aonde você estiver, você pudesse agora colocar-se em espírito de adoração ao Senhor. Você não está assistindo um culto, você está participando de um culto. E esse é o nosso propósito nessa noite. Que a Igreja do Senhor agora, a IBNJ, família IBNJ, você que nos assiste, você que está conosco também, aonde a nossa voz estiver chegando, que você possa agora tão somente entrar no espírito de culto, espírito de adoração ao nosso Deus. Amém? Confesso que me deu saudade de estar ali no nosso local de culto, adorando ao Senhor, pedindo a Deus que reine em nós, mas nós estamos aqui agora, dessa maneira como podemos estar, não é verdade, usando esses meios, esses recursos durante esses dias, mas pedindo ao Senhor que reine em nós de verdade, que reine com poder, com graça em nossa vida. Você já deu lugar para Jesus reinar na sua vida? Essa é uma oração que nós precisamos fazer, nós precisamos todos os dias. Senhor, hoje é mais um dia que eu entrego, porque o Senhor é rei e o Senhor reina na minha vida, graças a Deus. Eu queria orar com você nesse momento, nunca é demais falarmos com Deus, já entregando a Ele esses minutos que estaremos aqui, mas também pedindo a Ele que fale aos nossos corações. Será que você poderia agora também, juntamente comigo, já entrar no espírito de oração ao nosso Deus? E nós temos muitos motivos para agradecer ao nosso Deus, motivos para pedir também, mas o Senhor quer ouvir de nós, e nós temos queridos nessa semana, hoje em especial aniversariantes, e nossos irmãos queridos, e nós queremos desejar as bênçãos do Senhor no seu dia, para que
cada dia seja uma aproximação mais do conhecimento de Deus, da maturidade, do crescimento na presença do Senhor. Que Deus te abençoe, irmãos aniversariantes. Queremos também colocar diante do Senhor as famílias que estão com algum familiar enfermo ou estão passando por alguma luta na área da saúde. Queremos também colocar a vida dos papais, das mamães, que durante esses dias têm ter um cuidado redobrado também com seus filhos. A todos os nossos irmãos da melhor idade também, que estão quietinhos em casa, nós queremos chegar até você levando a bênção do Senhor. Amém? Que o Senhor possa estar já derramando a sua bênção sobre a sua casa, sobre a sua vida. Feche seus olhos agora, igreja. Vamos orar juntos. Vamos. É a igreja do Senhor Jesus reunida, e quando nós nos reunimos em nome de Jesus, Ele está presente. Você crê nisso? Se você crê, feche seus olhos. Eu queria te dar apenas alguns segundinhos para que você pudesse estar orando agora, falando com o Senhor. Coloque diante dele, talvez alguma súplica, alguma necessidade. Coloque para o Senhor. Esse é o momento que nós temos de culto, porque o Senhor, como bom Pai, Ele quer ouvir dos seus filhos aquilo que nos aflige, quer ouvir de nós a nossa gratidão, por isso agradeça a Ele também. Amém? Ore, igreja, ore. Deus maravilhoso, entramos na Tua presença agora, Deus, te adorando, pedindo ao Senhor que reine em nossas vidas, sabedores, ó Deus, que somos pequenos, falhos, imperfeitos, mas o Senhor concede à Tua igreja, a nós, Teus filhos, o privilégio de nos achegarmos à Tua presença, para Te adorarmos, para fazermos a Tua vontade, para falarmos contigo, a exemplo do que já é feito nos céus, anjos, arcanjos, querubins, serafins, todos Te adoram, juntamente com os 24 anciãos se prostram diante de Ti, dizendo que Tu és santo, e nós também aqui como igreja do Senhor Jesus, separados para o Senhor, chamados e alcançados pelo Teu amor que um dia nos alcançou. Nós agora, Deus, queremos tão somente dizer que Te amamos, que o nosso coração se enche de alegria, Pai, porque o Senhor tem concedido à Tua igreja a oportunidade de, nessa peregrinação, ainda assim, estar unida num só propósito, de expandir o Evangelho, de pregar a boa palavra, as boas novas do Evangelho, de levar a Deus vida, de sermos sal e luz nesse mundo. Deus, nós Te agradecemos porque temos o privilégio, ó Deus, de sermos chamados Teus filhos. Que alegria! Pai Santo, e nesta semana que se inicia, hoje, particularmente, já os Teus filhos, alguns deles já alcançaram mais um ano de vida. Estamos felizes, Deus, porque o Senhor nos tem abençoado, que o Senhor continue dando-lhes saúde, alegria de viver, porém viver para Te servir, Deus. Em nome de Jesus, abençoe todas as famílias da Tua igreja, Pai. Nós Te pedimos, nós suplicamos, para que nenhum mal alcance, ó Deus, as vidas dos Teus filhos, em nome de Jesus. Pai Santo, que em nome de Jesus, esse nome que tem todo o poder no céu, na terra, debaixo da terra, até no inferno, os demônios obedecem, porque é o nome a quem foi dado todo o poder, toda a autoridade, em nome de Jesus.
Nós te pedimos, Deus, continue guardando os teus filhos com boa saúde, saúde física e saúde espiritual. Não permita, Deus, que a peste, que o mal chegue à casa dos teus servos. Não permita, Deus, que nenhuma obra forjada no mundo das trevas venha alcançar as famílias da nossa igreja, aqueles que nos ouvem nesta noite. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir, ó Deus, que os teus anjos acampem ao redor de cada lar, de cada casa. Pai Santo, que as mentes dos teus filhos também, ó Deus, sejam guardadas no teu amor, guardadas, ó Deus, intactas, invulneráveis, ó Deus, aos ataques de Satanás. Pai Santo, nós queremos te pedir, ó Deus, em nome de Jesus, abençoe a tua igreja, aqueles que estão atravessando por algum problema de enfermidade, de dor na área física. Ó Deus, nós sabemos que teu Espírito Santo tem poder para estar confortando, curando, consolando, agindo, ó Deus, nas mentes, no corpo, na área psíquica, na área física, não há mal que possa, nenhum mal que possa prevalecer. Ó Deus, em nome de Jesus, nós tão somente agora nos entregamos a Ti. Queremos que os nossos ouvidos espirituais estejam abertos, Pai, para podermos ouvir e entender a Tua voz falando conosco, aquilo que Tu queres que nós aprendamos da Tua parte para nós. Então somente usa-nos nesta noite. Aleluia, Deus. Ó Espírito Santo, vai agindo. Vai agindo, Deus. Porque nós sabemos que Tu não habitas em tendas, nem templos feitos por mãos. Tu és eterno, perfeito, princípio e fim. Tu estás acima das religiões. Oh Deus maravilhoso, assim é o Senhor. Não há nada no céu, na terra, no mar, semelhante a Ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressando o Teu amor. Tu és incomparável, Senhor. Tu és incomparável, Tua voz ressoa como um trovão. As nuvens são o pó dos Teus pés. Incomparável. Que a nossa alma esteja apegada a Ti, Senhor. Oh Deus. Que a nossa alma esteja apegada a Ti, oh Espírito Santo. Aleluia. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, acima das religiões, não há nada
está pegada a ti, Senhor, incomparável és. Será que você pode cantar essa canção mais uma vez? Esse refrão dizendo que o Senhor é incomparável, que não há outro como Ele na sua vida, que Ele é único, que Ele é o único digno de todo louvor, de toda adoração. Não há nada no céu, na terra ou no mar que é semelhante ao nosso Deus. Graças a Deus, irmãos. Deus incomparável. Nosso Deus, Ele é incomparável. Não há outro como o nosso Deus. Você crê nisso? Eu creio. Graças a Deus. Irmãos, a Igreja do Senhor Jesus não para. A Igreja do Senhor Jesus continua na sua peregrinação aqui nesse mundo, cumprindo a vontade do Senhor. E nesse mês em particular, nós estamos o quê? No mês de missões estaduais, irmãos. Nós já começamos a nossa campanha para toda a Igreja do Senhor Jesus estar atenta, observando aquilo que Deus está nos mostrando, pedindo que eu e você façamos. Sabe por quê? Porque o nosso tema é o quê? Ser e fazer discípulos. Vamos dizer, ser e fazer discípulos. Você precisa repetir isso como uma realidade, como uma oração. Senhor, eu quero ser discípulo, mas eu quero fazer discípulos. Irmãos, o tempo está propício, os campos estão brancos, não é verdade? Como o Senhor Jesus, mas poucos são os obreiros. E Deus conta comigo, Deus conta com você, como Igreja do Senhor Jesus, para que não apenas nesse mês, mas talvez para muitos recomeçando nesse mês, nós vestimos a camisa de missões. A igreja não tem outro propósito. Esta é uma agência do Senhor Jesus. Talvez você que esteja nos assistindo esteja perguntando o que é isso? Missões é o propósito da igreja, é o propósito pelo qual a igreja foi colocada nesse mundo. Trazer as boas, cumprir o ID de Jesus, ou seja, ir e pregar esta palavra que nós sempre compartilhamos aqui, levar as boas novas do Evangelho, mensagem de vida e mensagem de salvação aos quatro cantos da terra. Talvez você esteja estranhando, né? Esse linguajar que nós sempre usamos, os quatro cantos da terra. Esse é um termo que quer dizer, é um termo bíblico que quer dizer que engloba a terra toda como uma totalidade, ou seja, ninguém vai ser deixado de fora. O propósito do Evangelho de Jesus, ele veio para todos, para todo aquele que nele crê, não morra, não pereça no inferno, na perdição eterna, no afastamento de Deus eterno, mas tenha vida eterna. Amém? Que bênção! Esse é o propósito da igreja. Porém, nós não podemos ir a todos os lugares, e temos os nossos missionários que estão indo, estão pregando, estão abdicando do conforto, muitas vezes, de suas casas, abdicando muitas vezes de uma carreira promissora, profissional, tão somente para cumprir o ID de Jesus. Isso é maravilhoso. E a Igreja do Senhor Jesus tem esta responsabilidade de sustentá-los em oração, sim, mas também com os nossos recursos. Por isso eu quero, irmãos, que nesse mês, os irmãos vão ver no grupo, né, vai estar bem movimentado durante esse mês.
as promotoras já estão trabalhando, mas é para toda a igreja, não é uma atividade apenas para mim ou para 2 ou 3, é para toda a igreja do Senhor Jesus estar mobilizada. Vai haver as gincanas, as atividades, para nós podermos estar arrecadando recursos para enviar. Nós temos certeza, irmãos, assim como na campanha passada, que nós ficamos surpresos com o que Deus fez, não é verdade? Fomos bênção, mais uma vez, e a nossa igreja tem, graças a Deus, esse reconhecimento de ser bênção nas mãos do Senhor quando se trata de ser usada por missões. Aqui está a nossa oportunidade de sermos e fazermos discípulos com os nossos recursos. Portanto, ser e fazer discípulos. O nosso tema está em 1 Coríntios 11:1. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Que responsabilidade, podemos dizer isso, né? Que responsabilidade. Será que eu posso dizer, né? Oh, igreja, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu quero poder dizer isso. Eu quero um dia poder ouvir de Deus, servo bom, fiel em tudo. Irmãos, nós precisamos continuar sendo fiéis ao Senhor. E quando eu digo fiel, fiel em tudo. E também, obviamente, nos nossos dízimos, nas nossas ofertas, porque esta obra, ela se expande com o meu recurso, com o seu recurso. Um pouquinho do muito que Deus tem nos dado. Quando nós entendemos que tudo que temos e o que somos provém do Senhor e nós somos tão somente mordomos, ou seja, administradores daquilo que Ele nos dá, que nós não temos nada. Nós não temos nada. Tudo quem nos dá é o Pai eterno. Por isso, continue sendo fiel, igreja. Continue abençoando vidas através dos seus recursos. Continue expandindo. E agora nós temos um grande desafio como igreja do Senhor Jesus. De fazer missões também usando os recursos tecnológicos. Para isso nós precisamos nos aprimorar, não podemos fazer de forma amadorística, não é verdade? Precisamos nos aprimorar, precisamos investir nessa área também. E é o que Deus tem nos mostrado, o que Deus tem falado aos nossos corações. Portanto, durante esse mês, vamos nos mobilizar. Fique atento àquilo que Deus vai estar falando nas suas vidas. Eu queria, mais uma vez, também parabenizar os nossos irmãos aniversariantes de hoje. Graças a Deus, que Deus continue abençoando a sua vida, já oramos por você, mas que a presença do Senhor seja o maior presente que você possa receber nesse dia. A visitação do Espírito Santo de uma forma especial para que você seja abençoado verdadeiramente. Amém? Com as bênçãos espirituais. Graças a Deus. Irmãos, abra sua Bíblia em Juízes capítulo 7. Juízes capítulo 7, eu quero fazer com os irmãos uma reflexão dentro da palavra de Deus, algo que Deus tem me falado, tem me incomodado, Ele tem me sacudido e eu quero compartilhar isso com os irmãos porque eu creio ser o direcionamento de Deus, eu tenho certeza, para a igreja do Senhor Jesus nesses dias. Tenho certeza. Juízes capítulo 7. Amém. Esteja em espírito de oração para que a palavra do Senhor possa falar com você nesta noite. Diz assim a palavra de Deus. Vamos ler poucos versículos. Gideão, com 300 homens, ele vence os midianitas. E o texto começa nos dizendo: Então Jerubbaal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha um arraial dos midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré, no vale. E disse o Senhor a Gideão, preste atenção: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou-a aos ouvidos do povo, fala ao povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: ainda muito povo há.
faze-os descer às águas, e ali os provarei. E será que aquele que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer Gideão o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte. Como também a todo aquele que se abaixar de joelhos e beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda a outra gente se vá, cada um ao seu lugar. E o povo tomou na sua mão a provisão e as suas buzinas, e ele enviou todos os outros homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, os 300 homens reteve, e estava o arraial dos midianitas abaixo no vale. Eu queria orar mais uma vez, igreja. Creio que essa palavra é poderosa por si só para falar aos nossos corações, mas temos mais da parte de Deus. Feche mais uma vez os seus olhos, igreja. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra. E nela há poder, porque ela é viva. Em nome de Jesus, nós queremos que tão somente, ó Deus, o Senhor nos use como canal de bênção, canal, ó Deus, para comunicar à tua igreja, ao teu povo, aquilo que nós precisamos ouvir como rebanho teu. Em nome de Jesus, ó Deus, fale conosco nesta noite. Abra os nossos ouvidos espirituais e nos prepara para recebermos de Ti, para que haja mudança em nós, para que haja mudança interior em cada um em quem esta palavra alcançar. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Graças a Deus. Irmãos, eu não sei quantos vão se lembrar, nós fizemos uma série de mensagens sobre Gideão, esse personagem icônico da palavra de Deus, um dos juízes do povo de Israel, um homem que tem vários pontos fortes e também muitos pontos fracos. Ele é um dos heróis da fé citados em Hebreu, derrotou o exército dos midianitas. Nós não vamos aqui entrar nos detalhes desde quando ele foi chamado por Deus. Aqueles que se interessarem podem ler os primeiros capítulos de Juízes e vão descobrir quem é esse herói da fé. Ele foi proclamado rei pelos homens de Israel e embora ele tenha sido difícil de ser convencido no início, quando ele foi chamado por Deus, ele relutou, ele pediu provas a Deus, mas no final ele agiu segundo as convicções que tinha. E Deus o abençoou, porque ele, no final das contas, ele foi fiel ao Senhor. O mesmo acontece conosco. Deus nos chama em meio às nossas, talvez as nossas dúvidas, talvez em meio às nossas dificuldades, talvez atravessando momentos difíceis. Muitas vezes é nesse momento que Deus nos chama. Precisamos ter essa convicção. E ele chama aqueles que são fiéis, aqueles que ele sabe que ele pode contar com eles. O texto que acabamos de ler nos mostra esse relato claramente, de Juízes 7. Ele nos mostra não Gideão propriamente, mas Deus fazendo uma peneira. E a palavra que me veio como tema nesta noite, título da mensagem, seria justamente essa: a peneira de Deus. A peneira de Deus. Você já ouviu falar nesse termo? Você também já ouviu falar um termo, uma expressão que é comumente usada no meio esportivo e às vezes em algumas circunstâncias, quando fala-se assim: agora é a hora de separar os homens dos meninos. Uma expressão aqui que nós não estamos dando a ênfase machista, né? É genérica. Ou seja, separar realmente aqueles que
levam a coisa a sério e aqueles que são ainda as criancinhas, ainda não estão prontas ainda. Você já deve ter ouvido essa expressão, não é verdade? É a peneira de Deus. O que nós lemos fala nitidamente que havia ali 32 mil homens à disposição de Gideão. 32 mil homens, é muita gente. E eles estavam se preparando para uma guerra. Normalmente se pensa o quê? Olha, para uma guerra, quanto mais gente, melhor. Mas Deus conhecia o coração daqueles homens, conhecia o coração do povo, conhecia o coração de Gideão. E ele fala, olha, quem for medroso, covarde, quem for criancinha, não estiver preparado, pode ir embora. E muita gente foi embora. Ficaram apenas 10 mil. Olha que coisa. Olha que coisa. Como que um grande número de pessoas se acovardou, foi embora. Não se sentiu preparada para aquilo que Deus queria fazer e aquilo que Deus tinha em mente para conquistar. Portanto, nós entendemos que Deus muitas vezes continua fazendo essa peneira. E olha, mais do que nunca, nesses dias que estamos vivendo, é a peneira de Deus. Esses dias, você pode escrever aí, é Deus peneirando a sua igreja, Deus peneirando os seus para algo que Ele quer fazer, para uma conquista que Ele quer dar. Mas será que muitos já estão ficando nesse primeiro grupo? Muitos já estão se acovardando, ficando medrosos, ficando pelo caminho? Ou pior ainda, tomando uma atitude esta pela qual Deus não pode te usar? Uma atitude talvez de inércia, de medo, de falta de fé? Será que tem sido esse o comportamento da igreja do Senhor Jesus diante do que estamos vivendo? Deus está peneirando. Deus está peneirando. E o interessante é que Deus não está preocupado com a quantidade, o número de pessoas. Mas Deus, Ele quer um número de preparados. Durante toda a história do povo de Israel, nós vemos que Deus, Ele não se preocupa com quantidade. Ele sempre chama dentro de um monte de pessoas o termo é um remanescente. Em outras palavras, um pequeno grupo. Aquilo que restou depois de uma seleção, um remanescente. E a pergunta que eu já quero trazer para você, será que nós estamos fazendo parte desse remanescente de Deus? É algo para pensarmos. Será que estamos sendo peneirados, estamos sendo encontrados por Deus? Ou como a peneira, aquilo que não presta passa, e será que nós estamos passando e ficando, e se for uma palha, como fala a palavra de Deus também nos dá outro exemplo, né? Peneirados e como a palha, o vento leva, e aquilo que é bom fica. Será que nós estamos como a palha, sendo levados, sendo peneirados e não sendo encontrados como o remanescente de Deus, ou aqueles que estão preparados, que podem dizer como Isaías, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu sou discípulo e eu quero fazer discípulo. Sou eu, Senhor. Sou eu. Portanto, a peneira de Deus, assim ela vai acontecendo. Agora, curiosamente, irmãos, todos nós conhecemos a história com aqueles 300 homens. Gideão conquistou, venceu a batalha que ele havia proposto. Ele derrotou o exército midianita. Mas no capítulo 8 começa um fato interessante que eu queria refletir com você. A palavra de Deus em Juízes 8 começa dizendo que os homens de Efraim, eles disseram assim para Gideão, o que é isso que você fez? Você não chamou a gente para essa batalha? Você não nos chamou quando você foi pelejar contra os midianitas, quando você foi guerrear? E contenderam fortemente com Gideão. Contenderam fortemente com ele. Aqui tem um relato interessante porque Gideão, ele de uma certa forma, ele apazigua aquele povo e ele fala assim, olha, o que eu fiz demais agora do que vocês
não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Ele está se colocando numa posição humilde, dizendo, olha, Deus me usou, mas Deus pode usar vocês também. O que vocês fizeram, porque ele está dizendo aqui, depois nós vamos ver no relato, que aquele povo, eles também já haviam feito uma conquista, já também haviam guerreado, pelejado, lutado e conquistado. Muitas vezes nós pensamos assim, queridos, que nós não somos usados em determinada coisa e que Deus não pode nos usar em nada. Muitas vezes nós pensamos assim. É até mesmo comum dentro da igreja nós pensarmos, tem muita gente para fazer tudo. O que eu preciso fazer? E hoje pela manhã na nossa EBD foi interessante porque a gente estava falando de liderança e a gente pôde discorrer falando que cada um de nós é um líder na esfera em que Deus nos colocou. Mas isso requer preparo. Preparo. Você viu que Deus estava mostrando para Gideão que havia dentro daqueles 32 mil, apenas 300 que estavam preparados. Preparados. Mas Gideão ele diz para aqueles homens, olha, a vitória é nossa. Nós todos conquistamos algo. Nós todos podemos, temos uma participação nisso que Deus está querendo fazer. Todos nós. Portanto, nunca se ache velho demais. Nunca se ache incapaz. Nunca se ache pequeno demais como Gideão se achava quando ele foi chamado por Deus. Nunca, nunca. Deus quer te preparar para algo grande. Deus quer fazer algo grande lá na frente. Ele precisa de mim, ele precisa de você. Isso me remete muito a um texto que nós encontramos em Mateus. Eu quero ir passeando aqui na palavra de Deus, em Mateus, no capítulo 25, versículo 14. Um texto também bastante conhecido. Quando Jesus profere a parábola dos talentos. Essa parábola, normalmente, ela é entendida numa questão até muitas vezes financeira, e é o contexto realmente que Jesus está colocando, mas uma mensagem espiritual muito maior, porque fala de fidelidade, ela fala de preparo, de 3 servos, um senhor que possuía 3 servos. O texto nos diz, um homem que ele partiu, ele tinha suas propriedades, mas ele teve que viajar, e ele foi, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deles deu 5 talentos, preste atenção. A um deles deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. E a cada um ele deu o quê? Segundo a capacidade dele. Então você vê que Deus nos dá conforme a nossa capacidade. Alguém já disse que quanto mais eu me preparo, mais sorte eu tenho. Esse é um dito muito comum, né? Quanto mais eu me preparo, mais sorte eu tenho. Sorte aqui no sentido de quê? De que eu consigo, de que eu conquisto, de que eu avanço. É sorte? Não. Na verdade é o preparo. E aqui está dizendo desses 3 servos. A um deu 5, a outro 2 e a outro 1 talento. Talento, ou seja, uma porção para que ele pudesse administrar conforme a sua capacidade. Assim Deus faz conosco. E aquele senhor foi embora, ausentou-se, foi para longe. Tendo ele partido que recebeu 5 talentos, negociou, administrou, preparou, correu atrás e com eles granjeou outros 5. Ou seja, ele deu 100% de lucro. Da mesma sorte que recebera 2, granjeou também outros 2, 100% de lucro, conforme a capacidade de cada um. Mas o que recebera 1, ele foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Que coisa tremenda! Sabe o que está dizendo aqui? Que muitas vezes nós cavamos aquilo que Deus dá em nossas mãos. E o talento aqui, não pense que é apenas um bem material. É a pessoa que você é. Você é o talento mais precioso que Deus pôde. É o talento que Deus quer que dê frutos, que faça discípulos, que cresça, que produza, que prospere das bênçãos materiais e das bênçãos espirituais. É você. Agora eu te pergunto,
Todos estão preparados para crescer, para avançar, para desenvolver? Não. Porque desses 3 servos, apenas 2 cumpriram aquele propósito. E eu quero avançar aqui com você. Ele foi, cavou na terra, escondeu o dinheiro do seu senhor. Coisa já ridícula de se fazer. Ele guardou. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. E diz assim o texto que ele se aproximou do que recebeu 5 e esse trouxe-lhe outros 5, dizendo: Senhor, o Senhor me deu 5, está aqui mais 5 que ganhei com eles. O Senhor disse: bem está, servo bom, fiel. Sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aqui vale dizer que essa parábola ela é proferida pouco antes de Jesus falar sobre o juízo final. Então ele já está preparando os seus discípulos para entenderem que nem todos vão cumprir o propósito dado por Deus. Nem todos vão desempenhar da maneira como Deus quer que faça. E ele continua. E chegando também o que tinha 2 talentos, recebeu 2. Senhor, está aqui os 2. Você foi fiel sobre pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas havia um servo que não estava preparado. Havia um servo que fazia parte de um grupo diferente, de um grupo que Deus não podia contar com ele. Aliás, eu quero te dizer isso. O privilégio de termos um talento, de podermos granjear e multiplicar, privilégio é nosso, entregue em nossas mãos para fazermos para Deus. Aquele servo não entendeu dessa forma. Ele não se preparou. Ele não correu atrás. Ele não estudou. Ele não viu uma maneira de poder produzir, de gerar. Ficou na peneira. 2 entraram no gozo do Pai. Mas esse foi peneirado. Esse servo que recebeu 1 talentinho, ele foi peneirado. E olha as desculpas. Normalmente a primeira coisa que fazemos quando não atingimos alguma expectativa de alguém, ou principalmente de Deus, ou em qualquer outro âmbito. As desculpas. Ele diz assim: mas chegando também, ele disse assim àquele servo: Senhor, eu te conheço, eu sei quem o Senhor é, que é um homem duro, que o Senhor ceifa onde não semeaste, ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, preste atenção nessa palavra, com medo, atemorizado, escondi na terra o teu talento. Lembra-se lá atrás dos 32 mil? Quem foram os covardes, os medrosos, os infantilizados? Pode ir embora para casa. Foram. Aqui está também um relato de um homem que é acovardado, medroso. Não enfrenta a situação, tem medo, até mesmo do seu Senhor. Respondendo, porém, ele diz: atemorizado, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu, achando que estava fazendo muita coisa. Quantas vezes nós achamos que estamos fazendo muito para Deus, quando na verdade não estamos fazendo nada. E achamos: está aqui, Senhor, está aqui. Muitas vezes não devolvemos nem mesmo aquilo que recebemos de Deus, queridos. Preste atenção nisso. Nós precisamos ser encontrados por Deus como os 2 servos fiéis, que foram fiéis no pouco. E aqui eu falo, é no pouco em todas as circunstâncias, queridos. Muitas vezes no pouco material, no pouco daquilo que você tem recebido. Seja fiel. Deus quer te encontrar como servo fiel. Atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui está o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Você devia ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. E tem mais: tira dele o talento que eu dei e dá o que tem 10. Porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem, lhe será tirado. Parece uma palavra dura, mas a palavra de Deus é que está nos advertindo. Ela nos adverte que devemos ser fiéis para não cairmos nessa situação. Lançai, pois, o servo inútil, nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger
de dentes. Servo inútil. Que palavra dura. Que palavra dura. Mas eu quero concluir, queridos, ainda refletindo sobre a peneira de Deus. Nesses dias Deus está contando comigo, está contando com você, mas eu quero te dizer, Deus não precisa contar com você. Não precisa. É um privilégio que nós temos. E infelizmente, queridos, eu fiquei pensando quando Deus estava me falando e me veio uma ilustração. O que você faria? O que você faria se você fosse fazer um investimento? Imagine aí, ou talvez comprar um carro. E alguém dissesse assim para você, olha, não faça esse investimento. Esse investimento ele é ruim. Ele é péssimo. Não faça. Você ia ficar alertado, não é verdade? Ou então, não compre esse carro. Esse carro, eu já vi aqui, olha, ele tem esse problema, ele tem esse defeito, eu conheço o antigo dono, ele bateu com esse carro. Você ia ficar alerta. Não é verdade? Não é verdade? É o que acontece conosco. Muitos estão investindo mal as suas vidas e não estão se dando conta disso. Muitos estão vivendo dia após dia, se entregando a um ócio negativo. O que eu quero dizer com ócio negativo? Uma inércia negativa. Não estão produzindo, não estão usando seus talentos, não estão investindo no reino. Essa é uma palavra talvez dura, mas mais dura foi a de Jesus proferindo essa parábola. Servo inútil. Será que é isso que nós queremos ouvir? Você está sendo advertido pela palavra de Deus, que Deus quer nos usar, que Ele está peneirando e quer nos encontrar como servos fiéis. Muitos estão investindo mal sua própria vida, investindo mal o talento que Deus confiou na sua mão. Queridos, eu quero te dizer que essa parábola talvez possa parecer como uma exaltação à meritocracia. O que eu faço para Deus realmente tem muito valor. Olha aqui, eu produzo para Deus. Não é isso. Não é essa a ideia. Porque na verdade o que Deus está querendo mostrar, além da fidelidade que nós devemos ter a Ele, é que nós devemos nos preparar. Temos preparo. Nos prepararmos. Essa palavra ela é muito importante. Temos uma mente positiva, uma mente que pensa de como expandir o reino, de como crescer. Se você faz isso muitas vezes apenas na área profissional, é hora de pensar na expansão do reino, no crescimento espiritual e no avanço da igreja do Senhor Jesus. Ser mais fiel. O pouco que Deus tem te dado, você tem sido fiel com Ele, para que Deus possa te colocar sobre muito? Na verdade, queridos, olha, eu quero dizer aqui uma verdade para você. Guarde isso. Se você não se prepara, se você não investe no reino, você não colhe os dividendos do reino. Vou repetir. Se você não investe no reino, se você tem sido um servo inútil, se você não tem se preparado, você também não colhe os dividendos, os lucros, os juros do reino. Muitas vezes no sentido espiritual, mas também muitas vezes no sentido material. Guarde isso. Guarde isso. Muitas vezes também no sentido material. Deus não pode te colocar sobre o mundo, porque Ele não pode ir contra a sua palavra. Portanto, sejamos fiéis. Vamos nos preparar para que a peneira dele nos encontre como servos fiéis a Ele. Talvez eu quero concluir dizendo que muitas vezes existem inimigos que são os ladrões daquilo que você quer produzir para o Senhor. Talvez você até tenha vontade de, a exemplo dos dois servos, ser encontrado como eles, servos que produziram, que prosperaram, que duplicaram aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Foram não apenas discípulos, mas fizeram discípulos, produziram. Existem alguns inimigos, eu quero aqui pontuar apenas 5 deles, para que você aplique na sua vida, ore a Deus pedindo para que esses inimigos não te alcancem nunca. Porque aquele servo inútil que mais transparece nele, além do medo que ele falou que teve, a falta de fé, a falta de confiança, me transparece ser alguém que tem também um ego muito inflado,
Porque, embora ele esteja dando desculpa, o Senhor é um Senhor duro, rígido, eu conheço o Senhor, na verdade ele está querendo tão somente se justificar. Portanto, muitas vezes o nosso ego, as nossas justificativas, desculpas, nos impedem no nosso avanço, no nosso crescimento espiritual. A segunda coisa que aquele servo mau, servo inútil me ensina, que ele é cercado dos seus vícios. Ele tem seus vícios, ou seja, ele não procurou mudar a sua forma de entender, de pensar nas coisas. Recebeu um talentinho, ele enterrou e fez aquilo que era o básico, normal, já mente fechada para o crescimento, mente fechada para o novo. Cuidado, Deus muitas vezes quer que nós nos libertemos. Quando eu digo aqui vícios, são coisas que nós precisamos nos libertar para poder avançar. Aquele servo inútil me ensina que muitas vezes nossos maiores inimigos, talvez um deles seja a preguiça. Preguiça, coisa terrível, abominada pela palavra de Deus. Ele não quis ir atrás dos banqueiros, saber como poderia produzir mais, não se preparou, na peneira ele ficou. Por quê? Porque era servo preguiçoso, é o ócio negativo que muitas vezes toma conta de nós. A procrastinação, talvez aquele servo inútil, muitas vezes tenha pensado assim, amanhã eu vou ver o que eu faço com esse talento. Amanhã, deixa eu descansar hoje, o meu Senhor ele vai demorar a voltar, ele foi para longe, ele não volta agora. Só que aquele Senhor voltou e talvez tenha pego ele na sua procrastinação. Ficou adiando. E por fim, o pior de tudo, né? A crença limitante que aquele servo inútil tinha. Vamos traduzir? A falta de fé. Ele não creu, ele não confiou, ele tinha uma crença, uma mente limitante. São inimigos que muitas vezes nos impedem de ver aquilo que Deus quer fazer e nos impedem de sermos usados como os 300 homens de Gideão. Queridos, a minha oração nessa noite é para que você seja alguém que esteja se preparando, porque a trombeta já está soando. O Senhor já está chamando os seus. O Senhor já está peneirando a sua igreja. Que você se encontre preparado. A palavra de Deus diz que Deus criou o homem para reinar, para governar todas as coisas. Infelizmente, muitos não vão tomar posse disso. Vão se acovardar. Não vão tomar posse das bênçãos que Deus tem para você. A minha oração é que você cresça no conhecimento de Deus, se prepare, que na peneira você seja encontrado entre os 300 homens. Eu quero estar ali, chamado por Deus para uma grande conquista que Ele tem para o seu povo. Amém? Que Deus nos abençoe, seja fiel um pouco, continue sendo aquele que Deus pode, com quem Deus pode contar. Amém? Aleluia, graças a Deus. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Deus abençoe toda a família IBNJ. Deus abençoe você que nos ouve. Eu quero orar com você mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, prepara a tua igreja, Deus. O Senhor está peneirando nesses últimos dias. O Senhor está chamando apenas o remanescente. E nós queremos estar entre eles. O Senhor não olha idade. O Senhor não olha condição financeira. O Senhor não olha diplomas na parede. O Senhor não olha a Deus. O Senhor olha o coração. Tão somente o espírito voluntário, o espírito de servo, espírito de discípulo, para que o Senhor possa olhar e dizer, vem servo, eu conto com você. Pai Santo, que não sejamos incluídos no grande número, talvez a maioria daqueles que vão ser infiéis, inúteis, negligentes com aquilo que o Senhor tem nos falado. Em nome de Jesus, Pai, guarda cada um dos teus filhos e filhas nesta noite. Nos abençoe e dá-nos uma semana de vitória e experiências com o Senhor. É o que nós te pedimos humildemente, em o nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.
Se você entende que o Senhor Jesus nos amou primeiro, queridos, vamos adorar ao Senhor dizendo isso, amém? Um cântico lindo, 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 lindo. O mar azul, o ar sem cor, tudo que o Senhor fez é bom, tudo que o Senhor fez é bom. O frio da noite, o sol da manhã, tudo que o Senhor fez é bom, tudo que o Senhor fez é bom. O Senhor, poderoso e forte, me encontrou, substância informe, esse amor mais forte que a morte me salvou. O Senhor, poderoso e forte, me encontrou, substância informe, esse amor mais forte que a morte me salvou. Ele me amou primeiro, ele me amou primeiro, e eu amarei para sempre. Eu